Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos debater o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e a minha convidada de hoje é designer e artista plástica. Bem-vinda, Olga Noronha. Obrigada. Obrigada por aceitar estar aqui connosco. Com todo o gosto. Começamos esta rúbrica bem calçadas, em primeiro lugar. Muito confortáveis. Importante. Premissa de todo o dia de trabalho e de lazer. E também com um par de sapatos muito especial para ti. Especial, e podes mesmo chamar-lhe estranho. Estranho. É suposto ser estranho. É verdade, olha, estes sapatos que aqui estão foram sapatos apenas, numa ocasião, na Estufa Fria, numa das performances na Moda Lisboa, cujo título era Uncanny. E não sei se estás a par, mas se estiveres, relembro-te também que Uncanny é uma teoria de Sigmund Freud que defende o estranho familiar. E o estranho familiar no sentido em que existe uma dualidade de curiosidade e algo que é extremamente repelente, porque não se sabe o que é que se vai encontrar. Portanto, é algo que nos parece, neste caso, a intenção era precisamente pele, erupções cutâneas, de onde brotam pérolas, que há uma simbiose com o corpo e como era na Estufa Fria, havia muitos vegetais, muitas plantas, muitas flores de diferentes cores, e a ideia era precisamente haver uma mutação, digamos assim, genética entre o corpo humano e a vegetação que envolvia o corpo da manequim naquela altura, tanto que estes sapatos, tal como a escultura que a manequim usava, eram todos colados meticulosamente às pernas e ao corpo, como se tratassem da própria pele. São viscosos, são estranhos, são flácidos. A intenção era precisamente essa, era criar essa tal ideia de rejeição, atração, ou atração, rejeição, que apetece-me tocar, mas não sei o que é que vou encontrar quando lá chegar e tocar. Acho que na altura foi uma experiência, foi um bocadinho assim, uma experiência antropológica que aconteceu naquela performance, mas que decorreu de uma forma muito interessante e consegui perceber que construí algo que umas pessoas achavam o máximo, outras achavam só estranho, outras achavam nem quero tocar. Era essa a reação que esperavas do público? Era essa a reação que eu pretendia. Não a esperava na escala que ela surgiu, mas fez um tique em todos os objetivos. Quando crias, ou quando estás a pensar num objeto, tens em mente a reação final do público? Tenho, claro, até porque qualquer objeto que eu crie, seja ele com caráter de joalharia ou alta joalharia, seja de design de produto ou seja de escultura, eu não crio o objeto por criar. Portanto, há sempre não vou dizer uma mensagem, que é um bocadinho clichê, mas todo o processo criativo e o objeto no final acaba por ser um bocadinho uma catarse do momento em que eu estou. Neste momento, eu estava precisamente no processo de doutoramento, estava a escrever sobre a biofiligrana, sobre a joalharia medicamente prescrita e a pigmentação das próteses para colocar no corpo para, por exemplo, para uma perna amputada ou um braço amputado. Os pigmentos utilizados aqui, de cor de pele, eram precisamente pigmentos utilizados nas próteses que eu estava a fazer paralelamente no trabalho de investigação. E uma das coisas que eu estava precisamente a escrever era The Uncanny Valley, precisamente a ideia de quanto mais uma prótese de uma perna amputada ou de uma mão amputada se parecer com a própria mão humana, mais rejeição às vezes estimula a quem utiliza ou a quem vê, porque já que é um espaço de criação, há que ocupá-lo com a criação na realidade e com a recriação ou a personalização. Foi um bocadinho nesse seguimento, portanto eu nessa altura estava super imbuída em Sigmund Freud e na tese, portanto foi quase que uma extensão mesmo e um teste às reações das pessoas que viam. É o que acontece no fundo com os outros trabalhos. Vamos imaginar, há trabalhos em que eu me foco imenso na filigrana e acabou por ser, se calhar, talvez a série de obras que eu fiz, a WOD e a WOD Tableware, que mais sucesso teve, mais vendas teve. Foi uma série concebida numa época de total saudosismo. Eu estava cheia de saudades de Portugal, estava a meio da minha estada em Londres, 2012-2013, eu regressei em 2017, e a saudade era tanta que eu senti uma necessidade muito grande de voltar a estudar o meu país e de tentar perceber, à semelhança da Ode Triunfal, daí o nome de Álvaro de Campos, como é que eu poderia maquinar o tradicionalismo português. Portanto, acaba por ser tudo um bocadinho assim. Há outras séries que são muito mais emocionais, eu não vou estar a levar-te por esses campos, que também são íntimos, mas sim, há sempre uma vontade final de que o público sinta aquilo que eu sentia. E
essa vontade muitas vezes leva-me inclusivamente a pensar no bailado, na forma como as manequins andam. Há sempre uma história e um briefing, bem como uma música que encerra ou que dá a banda sonora à performance e à exposição. Olga, gostava de voltar um bocadinho atrás e perceber como é que tudo começa, como é que começa a tua carreira, o que é que começaste por estudar? Se calhar vou-te levar a um momento antes sequer de começar a estudar. Como qualquer miudita dos seus 3, 4, 5 anos, 3 se calhar não, mas 4, 5 anos, a ideia das miçangas e dos fios e das pulseirinhas era algo muito apelativo. Eu comecei exatamente por aí. Só que a minha mãe, como era médica de trabalho já no antecessor do Leroy Merlin, no Aqui, na Mestre Mac e por aí fora, muitas vezes quando ia fazer as consultas de medicina de trabalho eu ia com ela e ficava completamente embebecida a olhar para os alicates e para os martelos e para ferramentas, desde pequenina que sempre tive um fascínio muito grande por ferramentas. Paralelamente, o meu avô materno, que ainda é vivo, ainda tem 97 anos, sempre teve uma micro-oficinazinha à beira do galinheiro, onde tinha os alicates e uma bobina de cobre, e o meu intuito era sempre roubar-lhe um bocado de fio de cobre, que era assim o tesouro da família na altura. Rapidamente as miçangas passaram a ser substituídas por pedrinhas, depois os fios passaram a ser substituídos por arames. Pelos vistos eu tinha um descaramento e uma lata tremenda que no verão na praia, em Vila de Conde, passava lá com os meus avós, vendia e a malta não me comprava porque era bonito, comprava porque eu tinha uma lata dos diabos e uma catraia de 4, 5 anos a vender pulseirinhas, pronto, ainda há gente que as tem e é uma graça quando se fala disso. Foi tudo muito natural, estudei numa escola, na altura a escola piloto, que já tinha atividades lúdicas paralelas, na escola primária de Santo Tomé, no bairro de Santo Tomé, atrás do Lusão Francês, e depois passei para estudar na Maia e finalmente Soares Reis. Quando tinha 11 anos, fui, por convite de uma amiga de família que me disse para ir juntamente com a minha mãe, a uma suposta exposição de Natal de uma escola de joalharia contemporânea que recebia e dava aulas de joalharia contemporânea a meninas da minha idade, 11 anos. Acontece que quando cheguei à exposição, as meninas da minha idade tinham no mínimo 18, 30, 40, 50, 60, era uma escola com paralelismo pedagógico, já na altura profissional, em Engenho e Arte. A verdade é que naquela noite eu fiquei tão triste, porque achei que as meninas da minha idade eram uma porta aberta para eu entrar naquela escola. Mas a minha mãe não descansou até que convenceu o dono da escola a ver a caixa que eu levava, uma caixa de sapatos cheia de peças, eu chamo hoje em dia as peças da pré-história, em arames e pedras e por aí fora, porque eu fazia imensa coisa com os alicates. E o professor, o Vilares, quem eu chamava de mestre, aceitou receber-me nos 2 fins de semana a seguir, apesar de me dizerem afincadamente nós não podemos aceitar, não aceitamos, mas ele recebeu-me nos 3 fins de semana seguintes, um sábado, não havia alunos nenhuns na escola, porque duvidava que tivesse sido eu a fazer aquilo. Portanto, achava que eu tinha um irmão, achava que a minha mãe fazia, ou que o avô fazia, não acreditava. Ao final de 3 fins de semana, explicou aos meus pais que sim, eu iria ser a aluna mais nova, porque chegou à conclusão que era efetivamente eu que fazia aqueles bric-a-bracs de latão, cobre e com os alicates. Portanto, o meu percurso na área da joalharia per se, na área na qual me vim a formar em Londres, em 2011, começou efetivamente na Engenho e Arte quando eu tinha 11 anos. Saí de lá com 17 para ir direta para a faculdade em Londres. Mas, entretanto, fiz 10º, 11º e 12º na Soares Reis, em produção artística. Logo uma ligação muito grande também ao universo da arte. Sim, logo, mas não me perguntes porquê, com franqueza. E muito menos à da joalharia. Eu costumo dizer que a única ligação que eu sempre tive à joalharia era o facto desse meu avô materno sempre me chamar, ainda me chamar hoje em dia, minha joia. Portanto, minha joia, se calhar fez com que a neta se dedicasse mesmo às joias, é uma realidade. Em Londres fiz a licenciatura, fiz Foundation, era obrigatório na St. Martins na altura, eu também só tinha 17 anos quando entrei para a faculdade. Aos 18 comecei a licenciatura em Design de Joalharia e depois fiz mestrado e fiz doutoramento. Terminei o doutoramento quando tinha 27 anos, ano no qual decidi regressar a Portugal. Durante estes anos, tens sempre uma ligação ao universo da moda, ainda que não te consideres designer de moda? Não posso considerar-me porque não tenho as valências que os outros designers de moda têm, não sei fazer o que eles sabem e não sou formada na área, portanto não vou arrogar-me algo que não sou, porque não me cabe a mim fazê-lo. Sou designer, sim, e tenho noções do corpo. E por isso é que todo o meu trabalho de escultura
tem sempre uma relação direta com o corpo, seja ele no caráter portável ou, portanto, uma escultura em que o corpo é explícito ou é implícito. Essa noção do corpo nasce precisamente, se calhar, ou da ligação à medicina com a qual eu sempre convivi, não é? Tendo 2 pais médicos, mas também com a relação à ergonomia e às formas do corpo per se da joalharia. Isso é algo que nós temos sempre que ter em mente quando criamos uma joia, seja ela de caráter escultórico, seja ela de caráter totalmente usável. Como é que começa essa tua ligação ao corpo? Ou como é que a tua arte, como é que as tuas peças se conectam com o corpo? Eu acho que a ligação ao corpo, se calhar, vem logo desde o início. Por exemplo, na Soares Reis, recordo-me perfeitamente que tinha uma professora de desenho que me entusiasmava muito a fazer escultura, porque independentemente de eu já na altura fazer joalharia na Engenho e Arte, desde os 11 anos, como te disse, todas as minhas peças eram grandes, tinham algum caráter escultórico que muitas pessoas diziam, se tu aumentares isto, vais ter aqui uma escultura que deixa de ser um anel, mas passa a ser uma grande escultura institucional que fica bem num jardim ou fica bem numa casa. Se calhar essa sementinha foi plantada e eu comecei realmente a aumentar de escala, sempre tendo a noção de que o corpo, estamos a falar no facto, por exemplo, pensarmos, eu tenho esculturas de 5 metros de comprimento, por 3 metros de altura, mas há um corpo que está impresso naquela escultura, quase como a ideia de que há sempre um espaço para a dinâmica direta do corpo com a própria escultura e raramente é o corpo do homem, a maior parte das vezes é sempre o corpo e as sinuosidades de um corpo feminino. Foi tudo muito fluido e muito natural. A base de tudo é o desafio e a vontade de saber mais e de querer mais e de explorar materiais que às vezes não são tão fáceis de trabalhar em pequena escala, me levam a trabalhar em escala maior e depois é crescer. Começas com as joias medicamente prescritas. Lembro-me muito bem do desfile na Moda Lisboa e da própria reação que causou no público. Também como é que surgiu esta ideia? A joalharia medicamente prescrita a ideia surgiu precisamente em 2010, 2011, na St. Martin's, no último ano que nós tínhamos da faculdade. Ao contrário do ensino universitário português, nós no ensino universitário artístico em Inglaterra, não temos aquilo que se pode chamar propriamente de cadeiras. Temos o curso em si, depois temos Contextual Studies, que é parte de componente filosófica muito forte. Somos obrigados a cada mês fazer uma grande dissertação filosófica sobre componente artística, etc. Às vezes era uma seca. Mas, pronto, deu-me fundamento para muitos outros trabalhos, acabei por ganhar gosto. Mas tínhamos projetos. E esses projetos tinham sempre um enunciado que nos obrigava a respeitar um início, um meio e um fim. Esses projetos poderiam ser de caráter escultórico, sempre de joalharia, mas de escala maior, poderiam ser de caráter mais conceptual ou de caráter técnico. A realidade é que no último ano da licenciatura nós fomos convidados a sermos os nossos próprios orientadores, digamos assim, ou seja, um enorme desafio que foi, nos 2 últimos trimestres, os professores informaram-nos que não nos iam entregar enunciados de projetos, com o caráter técnico, conceptual, artístico, como lhe queira chamar, mas sim que nós teríamos que fazer o nosso próprio enunciado, teríamos que definir o nosso projeto e dizer quais eram os passos que iríamos fazer nesse próprio projeto. Ou seja, fomos deixados literalmente ao Deus dará. E no final, a nossa nota final de curso dependeria desse projeto. Ou seja, houve muita gente que, se o foco e aquilo que mais lhes agradava era afunilarem a sua prática para a alta joalharia, era isso que se predispunham a fazer. Ok, vamos criar a típica coleção de brincos, um anel, colares e um alfinete com as gemas X e Y e vamos explorar ouro branco ou platina. Da mesma forma que havia pessoas que abordavam o caráter mais escultórico e até faziam algumas peças, por exemplo, numa perspectiva se viam com uma forma e depois com a sombra se redefiniam completamente no espaço. Era super interessante. Eu, como já gostava muito que me subestimassem e gostava imenso de desafios, comecei a pensar, bem, no que é que eu vou trabalhar? O que é que mais me desafia neste momento? O trauma que eu tenho com as agulhas. Começou tudo por aí. Como é que eu consigo superar ou lidar com este trauma? Encarando-as todos os dias durante este projeto todo e tentando, precisamente como eu já falei, isto vem depois, olhar para elas não como um objeto que eu rejeito, mas sim um objeto pelo qual eu sinto atração. Certo? Daí, a joalharia medicamente prescrita começou exatamente com a recontextualização e o redesenho
dos elementos médicos que me causavam aversão, transtorno e que reavivavam o meu trauma de infância, transformando-os em objetos com uma dupla função, portanto nunca eram dissociados da sua função médica, mas que eram ao mesmo tempo joias. Ou seja, falamos, por exemplo, de agulhas de ouro e diamantes, que podem perfeitamente ainda hoje em dia ser adaptadas numa seringa, podem ser esterilizadas e eu tiro o meu brinco ou o meu alfinete e sou injetada, é-me retirado sangue ou é-me dado uma vacina com essa própria agulha. Portanto, havia sempre uma dupla intenção com um acrescento estético que atenuava a reação. O que é que acontece? Nunca me passou pela cabeça que a ideia das agulhas e das agulhas de sutura transformadas em brincos, em colares, tudo peças muito pequeninas comparativamente à escala daquilo que eu habitualmente fazia e daquilo que, claro, faço hoje em dia, mas mesmo já na altura, ainda não fazendo escultura, já fazia peças relativamente grandes a nível de joalharia. Aquilo começou a criar um burburinho tão interessante e uma reação tão interessante das pessoas de realmente estas agulhas são mais interessantes do que as outras. Assim não mete tanto medo de ser injetado, digamos assim, bem, isto é para um toxicodependente de luxo, diziam-me isso imensas vezes e eu ficava assim a olhar e pensava, bem, a verdade é que este tipo de informação que me era passada os nutrientes eram tão ricos, sabes, que me fez escalar o projeto e aí é que eu pensei começar a desenvolver o mestrado. E o mestrado foi precisamente, eu comecei pelas agulhas, será que eu posso adaptar esta ideia do conceito, do conflito, rejeição-atração ou atração-rejeição e passar ao desenvolvimento de colares cervicais, de suturas, de próteses, de placas de fixação óssea, etc. Assim começou o projeto da joalharia medicamente prescrita, que hoje não me dá descanso. Foi no fundo isso. Continua com já o 3º financiamento do Estado português para a internacionalização e para patenteamento. Portanto, parte desse projeto já está praticamente pronto a entrar em laboratório, com joalharia medicamente prescrita filigrana biocompatível para consolidação de fraturas ósseas. Nesta tua obra, portanto, neste teu projeto, se quisermos chamar assim, também há uma ligação muito forte à medicina, mas também, de certa forma, à química, à esterilização. Foi também uma área onde tiveste de entrar, uma área nova? A parte da química, se calhar, eu ouso dizer que é mais aquilo que eu faço em ateliê, porque há pouco não falamos, mas estas peças da série Uncanny, bem como de outras peças, nomeadamente as pinturas de laboratório, são precisamente feitas num pequeno laboratório que eu crio durante um curto espaço de tempo no ateliê, em que eu faço aquilo que toda a gente diz que eu não posso fazer. Ou seja, eu compro os materiais, pergunto como é que os materiais trabalham, propositadamente para saber o que é que eu tenho que fazer de errado para que os materiais fiquem de uma forma completamente oposta. Com erupções, com pequeninas explosões calculadas, com borbulhares porque começam a ferver e entram em catalisação muito mais rápido que aquilo que deviam, e é assim que eu consigo essas texturas e as viscosidades, as consistências, etc. Na parte da joalharia medicamente prescrita, da biofiligrana, tal como me perguntaste, existe uma relação muito íntima entre a medicina e a engenharia biomecânica. Certo? Portanto, não é tanto a parte química, porque a pretensão do projeto não é desenvolver novos materiais biocompatíveis, mas sim pegar em materiais que já estão testados a nível de biocompatibilidade, seja ele aço cirúrgico, seja titânio, etc., nylon, zircónias, etc., e redefinir o conceito estético e prático dessas peças. Portanto, é óbvio que tudo o que já está no mercado médico e cirúrgico que eu exploro com a minha equipe no projeto funciona perfeitamente. A única coisa que nós estamos aqui a acrescentar neste projeto é permitir ao paciente que seja um participante ativo no processo de recuperação do seu corpo, acrescentando-lhe valor emocional e estético, ou seja, não é uma placa de osteossíntese, uma placa de fixação óssea que vai ser colocada no cúbito ou no rádio durante 2, 3 anos ou ad eternum e que o paciente nunca vê, nem nunca vai ver porque nunca lhe é mostrado, mas sim tem a oportunidade de customizar essa placa de forma a que ela funcione tão bem ou melhor do que as já existentes no mercado, e por isso é que nós já temos muitos testes feitos, particularmente na Universidade de Aveiro, em bioengenharia, portanto parte da equipe está lá a trabalhar. E é precisamente a ideia de, se forem retiradas, elas podem ser reconfiguradas e devolvidas ao paciente como joias, porque o investimento monetário, que é muito grande, tanto a nível do Sistema Nacional de Saúde como a nível privado, deve ser devolvido com uma outra perspectiva. Portanto, digamos que sabes o que é kintsugi? Digo tanto assim. Sim. Pronto. É fazer kintsugi humano, é recuperar e acrescentar valor estético e emocional no processo de recuperação, ajudando também psicoterapeuticamente. Sim, algo que está lá no momento que é muito difícil, mas que depois se torna não só uma recordação. Exatamente, mas que tu pudeste escolher. Sim. Tu tiveste voto na matéria, tu sabes que tem que ser feito,
mas a dor e a mutilação não é a única ideia que te prenda àquela situação. Há uma oportunidade de recriação. Como diria Amy Mullins, há uma oportunidade na adversidade. Como é que funciona a experimentação no teu processo criativo? Depende do processo criativo em que estás a falar. Se falarmos da joalharia medicamente prescrita, hipercalculada, entre parâmetros muito justos, e eu posso desenhar, vamos imaginar, é dizer-te que eu tenho um modelo desenhado um retângulo desenhado num papel que tem 12 centímetros ou que tem 10 centímetros por 2 centímetros, e aquele é o espaço de criação que eu tenho. Não tenho mais espaço de criação. A partir do momento em que eu crio o desenho dentro desse retângulo, eu tenho que o cortar a laser ou manualmente numa chapa de aço e vamos ao laboratório de engenharia biomecânica, e se os testes dos elementos finitos, tração, tensão, etc, etc, disserem que é passível, muito bem. Se disserem que não é, caput, é recomeçar tudo novo. No espaço de um ano e meio, desenhamos cerca de 120 geometrias novas e diferentes das que existem no mercado. Vamos testar 15. E 15, das 15, se calhar, conseguimos comprovar 5, exatamente, ou 2 ou 3, se calhar, pronto. Agora, no processo de criação das esculturas, das séries, das performances, etc., completamente livre, sem horários, sem disciplina, completamente indisciplinado, e arrisco em dizer que num processo de automeditação. Entro mesmo em transe profundo, normal, natural, fisiológico. Tento que todas as esculturas ou que todos os trabalhos sejam, não vou repetir aquilo que já te disse inicialmente, mas que sejam a tradução daquilo que eu não consigo verbalizar. Sim. Porque é um processo tão teu que todas as tuas obras acabam por ser também reflexo do momento que estás São extensões de mim, e ao serem extensões de mim, são precisamente reflexo do momento em que eu estava. Sim. E o cenário em que elas são apresentadas, seja ele um cenário estático ou um cenário dinâmico, é sempre um reflexo daquilo, do momento e da sensação e da tempestade emocional com que eu estava naquele momento. Cabe às pessoas que estão a ver estarem mais ou menos suscetíveis e receptíveis a perceberem como é que eu estava. E ao longo dos anos é muito interessante, porque ao longo dos anos eu fui começando a perceber que o público que pedia para vir, que eu convidava, mas particularmente o que pedia para vir era público que no final eu não precisava de abrir a boca para explicar, porque já tinham percebido. Já conhecem? Já tinham percebido, e melhor, já tinham sentido. Mas nunca sentiste que uma performance, por exemplo, poderia ser interpretada de várias maneiras? Já senti, mas estimulo isso. Percebes? Da mesma forma que estimulo que tu olhes para estes sapatos e tenhas vontade de tocar, e outras pessoas olham e dizem, tenho medo de tocar. É normal, e no fundo o trabalho artístico é assim que enriquece. Sim. Certo? Não te vou dizer que quando comercializo ou quando vendo uma escultura a um colecionador ou a um museu, que fique propriamente agradada que a abordagem seja vamos virá-la ao contrário porque ela fica melhor. Mas também não sou estanque a uma situação dessas. Agora, quanto mais interpretações houver, mais rico é o trabalho. Portanto, falem bem ou falem mal, falem como quiserem, mas deem-me as vossas interpretações, porque eu própria me redescubro nessas interpretações do completamente. público. Completamente. Há quase uma ligação entre ti e o público, mesmo nas tuas performances. É tudo muito próximo e não distante. A intenção é essa. A intenção é que seja muito visceral, sabes? Sim. Recordas-te de uma performance que eu fiz com um pianista? Sim. A própria música dessa performance, a cadência da música, começando por Rachmaninoff ou por Beethoven, depois terminando no Clair de Lune, a discrepância das luzes, aquela série, só para que te relembres, chamava-se Intempérie. Não era intempérie de tempestade, mas era tempérie de tempo com o in à frente e uma barra, ou seja, ficar ali no limbo se é tempestade ou não é. No início, com luz, em que as manequins passavam com as peças de cristais brancas e leitosas, não é? Que pareciam quase como as ninfas brotadas da água. A ideia era parecer tudo muito etéreo, mas a música era a música mais violenta do repertório que nós estávamos a tocar naquele dia. Era a que dava mais voltas na barriga, era a que criava algum desconforto. Certo, exatamente, particularmente quando tocava Rachmaninoff. No momento em que as luzes se apagavam e as lâmpadas ultravioleta se ligavam, havia um processo de revelação. Por isso, o processo de revelação e a surpresa, o inexpectável no meu trabalho é sempre muito importante para mim. Seja a revelação da sombra, seja a revelação do avesso, que às vezes é mais importante do que o direito. Mas, nesse momento, a música, eu penso que era Erik Satie, uma Gymnopédie 1, e depois era Clair de Lune. Ou seja, quando, supostamente, o escuro e as luzes púrpura se ligavam, ficava escuro e as peças se revelavam hipercoloridas, era quando eu queria que a calma se instalasse, ao invés de que visualmente era exatamente aquilo contrário que se fazia e que era esperado. Portanto, o momento de revelação era o momento de tempestade, se calhar, para as outras pessoas, e de calma para mim, porque era um objetivo cumprido.
As peças podiam não funcionar, da mesma forma como aquelas peças de magnéticas que tinham as cinzas das flores. Nesse caso, só para perceberes também o componente emocional, essa série foi feita como homenagem à minha melhor amiga que tinha acabado de falecer. Há muito teu em tudo aquilo que tu muito fazes. mesmo. Sim. Nós estamos a gravar este episódio no Museu do Calçado. Os museus são tradicionalmente também uma ligação e uma conexão com o tempo, muitas vezes com o que passou e mesmo com o futuro. Que ligação é que tu tens com o tempo nas tuas obras? São duas ligações e deixa-me dizer-te porquê. Há o tempo do agora. Sim. E há o tempo do que já foi. E quando eu olho para o que já foi, é um momento de revivalismo. Sim. E que pode voltar a ser. Que pode ter continuidade em algum momento. E eu sei que se eu colocar uma peça de cada série numa parede, eu consigo te dizer como é que eu estava naquele tempo. Como é que eu estava naquela altura. Portanto, são retratos. As minhas obras são retratos daquele tempo. Sim. Portanto, o tempo está lá. Sempre. E como é que olhas, por exemplo, para os museus, tendo em conta que muitas das tuas peças são exatamente vendidas para estarem expostas? Certo. Como é que olhas para este espaço? Por exemplo, eu não acho que as minhas peças sejam vendidas por causa ou com atenção à componente de tempo. Raramente os museus compram, ou os colecionadores, porque eu naquela altura sentia saudade, ou porque naquela altura eu estava em momento de intempérie, digamos assim. Não, é pela componente conceptual, pela componente estética, mas não demasiadamente com a parte emocional da autora naquela altura. Os museus são o perpetuar do tempo. São os espaços onde há a demonstração cronológica da evolução e da histórica, digamos assim. Podemos falar em tempo em retrospectiva, podemos falar em tempo de presente, puramente. Isso, a questão, por exemplo, do Museu da Joia em Vicenza era a sala futuro, é o que é que está a acontecer agora, no aqui e agora, mas se calhar na sala ao lado temos aquilo que levou a que aqui e agora estivesse a acontecer isto. Que fosse possível. Exatamente. Agora, portanto, a instituição museológica, dependendo do caráter que tem, é um manifesto e um local de permanência da evolução cronológica do desenvolvimento de cada área que a expõe. Outra das áreas onde também tens intervenção é exatamente na curadoria e muitas vezes nas exposições. Certo. A que desafios é que esta área também te traz? Estudar imenso. Mas isso é um desafio que me agrada muito. E confesso-te que eu estou cheia de saudades de estudar. Apetecia-me fazer um curso só para aprender, nem precisava do diploma, com franqueza. Estou mesmo. Acho que é um dos ingredientes principais na minha vida, é adormecer a saber que aprendi hoje alguma coisa que não sabia quando acordei. O que me leva às vezes, naturalmente, a deitar-me um bocadinho frustrada, mas pronto, qualquer pessoa, principalmente da área criativa, o sente. Mas eu acho que o principal desafio é um curador tem que ter um particular cuidado de perceber qual é o seu público e qual é a mensagem ou a história que tem que passar para o público, seja na curadoria de uma exposição retrospectiva, seja numa antológica, ou seja numa exposição em que se depositam e se expõem peças que são testemunhos do tempo atual, digamos assim, numa componente tecnológica, vamos imaginar. Mas há sempre que ter a atenção da justificação, mas porquê é que aquela peça está ali? Porquê é que está posta naquela posição? Porquê é que está mais acima, mais abaixo? Porquê é que é maior? Porquê é que está realçada? Porquê é que não está? É a leitura expositiva e a leitura da linha de pensamento do curador que tem que prevalecer para explicar verdadeiramente aquela exposição. Portanto, passar a mensagem eu acho que é o maior desafio de um curador, num espaço expositivo, claro, num museu, numa exposição, numa galeria, exatamente. Nestes processos todos e em todas as áreas em que estás envolvida, mesmo nas tuas próprias criações, como é que olhas para o Made in Portugal? Eu sou Made in Portugal, 100% Made in Portugal, eu faço 100% Made in Portugal, raramente recorro a materiais que não são, não vou dizer Made in Portugal, mas raramente recorro a materiais adquiridos fora de Portugal. Eu acho que ainda há quem menospreze, sabes? Sim. E é uma pena, mas também acho outra coisa que ainda é mais grave, que é que há pouco quem faz nem sempre confia na qualidade que tem e no mérito que tem. E este pequenino país é tão grande a nível de capacidades de execução, de pensamento, de conceito, que muitas das vezes têm medo de se expressarem por poderem ser criticados. Sim. E eu acho que senti isso na pele durante muito tempo que estive cá em Portugal a estudar. Mas se não fosse isso, eu não tinha tido a força, se calhar, para fazer aquilo que faço hoje em dia, sem pudor. E sem dizer é assim, querem, não querem, não querem. Não acham, não há problema, digam-me o que acham agora. Eu sei e sou fiel a mim mesma. Eu acho que este país é um casulo de um potencial tremendo
que precisa de explodir ainda mais. Sendo designer, artista plástica, curadora, investigadora, em qual destes papéis é que te sentes mais realizada? Em todos, Cláudia. Em todos, mas não é em todos sozinhos, é em todos em conjunto. Tudo em conjunto. Eu posso me queixar muito, e quem me conhece sabe, posso me queixar que não consigo, fruto da carreira, fruto das solicitações, ainda bem que são muitas e cada vez mais, entrar no ateliê ou na galeria e estar o dia todo a fazer uma escultura como eu adorava poder fazer, como fazia antes, porque para mim tem um bocadinho de sinónimo de inocência, sabes? Sim. Como aquela ideia de olharmos para um cartaz e não conseguirmos ler, porque somos tão inocentes que ainda não chegamos à altura de conseguir ler automaticamente e intuitivamente a informação. Eu já não o consigo fazer, mas já não consigo entrar no ateliê e fazer a escultura de manhã à noite, porque fruto de todas essas disciplinas que tu falas, não me é permitido, porque todos os dias uma hora dedico-me a um artigo de 40 páginas sobre a arte e o corpo e a ciência, outra altura dedico-me a fazer a conferência para Berlim, outra altura tenho que fazer a escultura que está encomendada, depois tenho que olhar e pensar e desenhar na joia que o cliente me encomendou, depois tenho que pensar na aula que tenho que dar. Portanto, imagina um rádio, tens várias frequências, AM, FM. E as duas estão sempre ali, às vezes dá curto-circuito, como é óbvio, mas chego ao final do dia cansada, mas a realidade é que nenhuma dessas disciplinas ou dessas profissões que tu falas já se consegue dissociar, elas vivem todas em conjunto, em alturas diferentes do dia, raramente se separam, e mesmo que eu queira que elas se separem, a minha cabeça já não deixa. São os teus heterónimos. São, se calhar. Não é? São. Se não fossem todos tão intensos, requisitados e encarados dessa forma, ou aceites, eu não seria tão feliz quanto sou. Sim. E eu sou verdadeiramente feliz a fazer aquilo que faço. E tenho a sorte de poder viver bem daquilo que faço. Gostava muito de fazer uma pergunta sobre isso, porque muitas vezes falamos da arte, falamos da moda, mas não falamos da vertente do negócio. Certo. E é preciso olhar para aquilo que se faz também como negócio. Claro que é. Isto claro. foi difícil para ti? Isso é uma ginástica todos os anos, todos os meses, todos os dias. E a ginástica principal é aceitar, antes de mais, de que o mercado do design e o mercado primário da arte é extremamente volátil, que há uma altura do ano em que pode vir uma enchente de trabalho tremenda e uma série de aquisições institucionais e privadas e encomendas de alta joalharia, encomendas disto e daquilo e daquilo outro, mas a probabilidade disso acontecer com frequência todos os meses é zero. É uma realidade, é pensar que há muitos meses em que só sai dinheiro, só se investe e depois há um mês que colmata todos esses meses. No próximo ano, eu não sei se vai haver um mês ou não, portanto estou a fazer a ginástica financeira, digamos assim. Quase dia a dia? Claro, tenho que o fazer e a pensar, ok, eu hoje faço um investimento nisto para criar esta obra, mas tenho um target de venda desta obra à Fundação X, ao cliente Y, ao cliente acolá, não quer dizer que eu faça a obra à semelhança daquilo que eu sei que ele gosta. Não, mas sei onde quero levar, onde quero colocar o meu trabalho e sei onde quero, como quero construir o meu currículo em si. Mas eu tenho a minha própria empresa, tenho funcionários, tenho colaboradores, sei que ao final do mês tenho que cumprir com os meus deveres de entidade patronal, mas nada me diz que ao final desse mês eu tenho uma venda feita, uma encomenda feita, não. Ao invés, tenho conferências em que muitas vezes tenho eu que pagar a viagem para fazer, porque são interessantíssimas e que podem gerar oportunidades, ou seja, não há um esquema, não há uma equação, não é matemático de todo. Tem que ter alguns ingredientes-chave, que são paciência, resiliência e estratégia. Alguma vez sentes que estás a deixar de colocar um lado artístico porque tens de cumprir uma determinada encomenda, por exemplo? Não, isso é algo que eu combato ao máximo porque eu tenho uma dificuldade tremenda em fazer algo que não seja fiel a mim mesmo, algo que não seja... Da mesma forma que eu disse, uma extensão, seja uma coisa mais usável ou menos usável, eu não consigo sequer conceber a produção de uma peça que seja feita porque fulano ou cicrano vai gostar, mas eu vou olhar para ela e não me vou rever, não consigo. Acho que é por respeito a mim mesma e por respeito ao meu trabalho e no final de contas quem aprecia o meu trabalho aprecia também essa característica. Esse compromisso. Exatamente. Agora, completando aquilo que te estava a dizer, eu acho que há uma coisa muito importante que é perceberes o momento em que tens que estar no sítio certo, na hora certa, com as pessoas certas. E mais, haver uma capacidadezinha camaleónica de linguagem
Porque tanto podes ter que falar para um diretor do museu, como para um colecionador, como para alguém que até nem tem muito conhecimento em arte, mas está com vontade de começar a investir, como podes ter que falar para um político, para um grande economista que não te vai comprar nada, mas que pode abrir portas para ou divulgar o teu trabalho. Ou para alunos, por exemplo, que fazem passar o nome como uma inspiração e que nos levam além fronteiras. É a parte mais bonita de dar aulas e de receber o empenho. Mas eu acho que é isso, é estar no local certo, à hora certa, com a pessoa certa, sem nunca saber se aquela pessoa é certa ou não. É isso. Isso é um grande desafio. Mas tem que ser. Por isso é que eu ando sempre... Nas duas frequências. Sim. Olga, se pudesses deixar estes sapatos à porta do futuro, que legado é que gostavas que eles deixassem? É um bocadinho difícil essa questão. Não me puseste a pá que me ias perguntar isso. Não. Não. Era surpresa. Sabes, estes sapatos, é um bocadinho difícil para mim responder isso, porque estes sapatos nunca foram concebidos como sapatos mesmo. Como eu te tinha dito no início, eles eram um complemento e uma extensão de um corpo que não podia estar descalço naquele local. Portanto, era um acessório indispensável para que a pessoa não estivesse descalça e não se magoasse, mas tinham que ser um complemento do corpo e um complemento e uma continuação da escultura que estava a ser usada por aquela manequim. Não que estas peças, não que estes sapatos tenham sido criados com base numa identidade específica de uma pessoa, não era esse o objetivo, era com uma sensação e com uma emoção, mas a sensação se calhar de pertença estética, neste caso, e pertença conceptual. Sim. E eu se calhar penso da forma como estou, sabes? Da forma como estou, da forma como me visto, sentir que as coisas fazem sentido e que são o prolongamento da forma como eu me sinto, como eu me penso, como eu me quero apresentar, não necessariamente tendo pudor ou pensando que fulano ou cicrano me vai criticar porque eu estou assim ou assado. Se calhar, às tantas, estas peças ou estes sapatos são bons para explotar a crítica, para explotar opiniões e sensações que, no fundo, falando da moda, é para isso que a moda serve também, não é? Se pensarmos na moda com um caráter mais artístico e conceptual do que necessariamente apenas a roupa que se põe no corpo, que é aquilo que eu não gosto de pensar, independentemente de não ter expertise nenhum na moda, não é assim que eu me visto, não é assim que eu escolho a roupa do dia-a-dia, eu escolho como extensão daquilo que eu sinto. Hoje apetece-me ir assim, vou assim porque me sinto assim, não contrario. Ou às vezes contrario. Quando estou muito depressiva, visto alguma coisa extremamente alegre e a coisa funciona. Cromaticamente. Eu acho que não te vou dar nenhuma, vais-me desculpar, mas não te vou dar nenhuma resposta específica. Vou-te dizer que o legado destes sapatos que sejam o retrato do legado do meu trabalho. Que as pessoas sintam, tatilmente, que eu não proíbo ninguém de tocar nas minhas peças. Que as pessoas sintam emocionalmente. E que não se esqueçam que todos os dias há desafios e que eles devem ser encarados, mesmo que possam suscitar críticas péssimas. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.